Você foi a filha que nunca deu trabalho, a que fazia de tudo pra não preocupar ninguém, a que se esforçava pra agradar, que era elogiada por ser madura demais pra idade, mas também era apontada por qualquer mínimo erro. Talvez tu até tenha se orgulhado disso por um tempo. Eu também já me orgulhei, mas aí tu percebe que ser a boa filha teve um preço alto demais. Ser a boa filha é muitas vezes abrir mão de ser você mesma para sustentar uma expectativa que colocaram em cima de ti, que tu não pediu, mas que colocaram. E desde criança esse era o meu hiperfoco, assim, agradar. E cresceu ouvindo que tu precisa dar o exemplo, que tu não pode decepcionar, e que pra mim o pior é esse, que tu já entendeu de tudo na vida e que tu não precisa de tanta ajuda quanto teu irmão. É complicado. Tu nem quer o aval pra ser uma filha, enfim, problema, não é isso. Tu só quer poder chorar ou errar como qualquer outra criança, qualquer outra pessoa que tá vivendo a vida pela primeira vez. E sem erro, sem crescimento, né? Então acaba demorando muito mais pra aprender certas coisas. Ser uma boa filha é não dar trabalho pros outros, mas é tu que se afoga com o tanto de coisa que tu tem que ficar guardando dentro de si. E esses erros, eles não deixam de existir, né? Só porque a gente não expõe ele pro mundo. Na verdade, eles só se alocam em algum lugar, de alguma forma, dentro da gente. E tu só vai sentir o peso disso com o tempo. É engolir muito o choro, não se impor em várias situações e não reclamar. Porque tu não tem espaço, né, pra precisar de alguém. Porque é tu que segura a barra, muitas vezes. Ou pelo menos tu se sente assim. Mesmo que ninguém perceba isso, né? Na verdade, as pessoas acham que por tu não dar tanto trabalho, tu não tem problemas, né? Tu não passa por nada, tu não precisa de suporte, não precisa de ajuda. Mas a verdade é que essas mini pressões, essas mini expectativas são grãozinhos que vão colocando nas tuas costas e chega um ponto que tu não aguenta mais carregar aquilo. Tu não consegue, às vezes, caminhar pra tua própria jornada porque tu tá presa em um monte de coisa passada que fica te puxando, sabe? Se na nossa fase de crescimento já é horrível tu ter que passar por isso, porque te limita de muitas vivências que tu precisa ter pra evoluir, né? A vida adulta vira um inferno. Tu vira a mulher que cuida de todo mundo, o que não é um problema, mas isso acarreta em outras coisas, como tu ser forte demais pra parar, então tu sempre aguenta um pouco mais, sabe? Tu não sabe pedir ajuda, porque tu não quer incomodar, tu não quer dar mais trabalho pra outras pessoas, que sente culpa por dizer qualquer mínimo não. E às vezes tu até chora porque tu não queria estar dizendo aquele não, mas tu precisa. Enfim, né? Que se afunda pra não incomodar ninguém. E o pior é que a gente acha que se descansar ou colocar limites ou só errar, a gente vai estar decepcionando alguém. É quase que uma certeza na nossa vida. E a verdade é que com o tempo, isso vai ficando tão enraizado, né? Como eu falei, vira meio que o lema da tua vida, que tu acaba não decepcionando só o outro, mas tu se decepciona. Porque, porra, tu fica se autocobrando. Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Sabe? E tu, literalmente, vai se odiando e se matando aos poucos, sabe? E isso leva a gente, na vida adulta, a atrelar o nosso valor só o que a gente dá pras pessoas, só o que a gente faz, enfim, pro mercado, pra sociedade, enfim. Tu não pode ficar parada, porque as boas pessoas estão sempre em movimento, sempre indo atrás dos sonhos delas, nunca para. Tem uma frase que eu escutei, inclusive, que eu não lembro exatamente de onde que é, mas ser a filha perfeita, ou tentar ser a filha perfeita que seja, é uma forma silenciosa de se abandonar, porque tu prioriza só tudo do outro, assim, a visão do outro sobre ti, e nunca o que tu quer fazer. Parece que também isso, de forma inconsciente, te faz acreditar que tu só merece afeto quando tu tem uma utilidade para aquelas pessoas, sabe? Aprende que a tua existência só tem valor quando ela não pesa pro outro. Quando tu tenta ser ao máximo silenciosa, pacífica
não provocar uma briga, sabe? Silêncio. E isso é uma realidade até pra mim, que sou extremamente barulhenta. Eu sou extremamente agitada. Me considero uma pessoa com opiniões muito fortes e que às vezes eu tenho que dar uma segurada, porque eu não escondo, sabe? E mesmo assim, todos os dias, qualquer coisa que sai da minha boca, eu penso: eu podia ter falado menos, podia ter falado mais baixo, porque eu falo muito alto. Eu poderia só ter calado a boca, não ter falado nada. E isso destrói a tua visão de si mesma, a tua relação, né, consigo mesma, porque tu não se permite sequer falar as coisas. Tu se torna literalmente a pessoa que mais te reprime. Mesmo na vida adulta, depois que tu já se livrou, às vezes, de um ciclo X que acontecia na tua casa, tu continua sendo assim. Às vezes a gente até quer ser cuidada, porque todo mundo quer, mas tu não se sente no direito, porque a vida toda tu teve que cuidar do outro de alguma forma, segurar a bucha dos outros, sabe? É até engraçado porque às vezes tu tá numa situação tranquila, de boa, mas tu precisa se colocar na frente, ter controle daquilo ali, porque senão tudo desmorona na tua cabeça, né? Sabe aquela pessoa chata que quer tudo do jeito dela? Pois é. E aí um dia, ou vários ao longo da tua vida, tu só surta. Tu tem um colapso emocional, uma crise existencial absurda e começa a se perguntar quem tu é, porque nem tu sabe. Eu tô nessa fase agora, tentando descobrir quem eu sou, tentando descobrir o que eu gosto de verdade, sem o olhar dos outros, ou melhor, né, o julgamento dos outros. E a parte mais difícil desse processo, né, é tu saber separar o que é bom desse fato que tu viveu, porque não é uma coisa que a gente consiga mudar, né? Mas separar o que foi bom dessa situação e as coisas ruins que tu não quer levar pra tua vida, né? Acho que é a parte mais difícil. Porque assim, eu sou dessas, eu sempre vou ver o lado positivo das coisas, não me importa o que vocês falem aí nos comentários. Eu acredito que é uma burrice a gente ficar batendo a cabeça na parede, reclamando, porque literalmente reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Então, por incrível que pareça, não é ruim tu tentar ser uma boa pessoa, sabe? Vamos pensar que essa é a raiz do ser uma boa filha, né? Tu acaba sempre querendo ser a melhor versão de ti mesmo. Eu não acho isso ruim. Eu me considero uma pessoa extremamente empática por causa disso. Procuro sempre ajudar as pessoas ao meu redor. Mas também vão ter momentos que eu não vou parecer tão empática assim. Mas o processo de cura é justamente esse. Tu entender as coisas boas que tu trouxe, né, consigo. Mas aceitar que mesmo assim tu vai errar. Não é porque tu é boa em alguma coisa que tu não vai errar naquilo. E com o tempo tu vai sabendo filtrar. E entender o que tu precisa manter e o que tu precisa jogar fora, sabe? Eu sei que provavelmente hoje tu é a mulher que vive tentando se provar, como eu sou também, mas a gente não precisa provar nada. E eu sei que a gente sabe isso na nossa cabeça, mas na realidade, né, a gente sabe que também é bem diferente. Na verdade, a gente precisa provar pra gente mesma que a gente agora pode fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Isso se tu já saiu da casa dos teus pais, né? Tu tem o direito de descansar, de errar, de ser frágil, de existir sem ter que estar à disposição dos outros o tempo todo. Tu pode escolher agora, conscientemente, se cuidar na mesma proporção que tu cuida dos outros, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Então não ignora o que tu passou, sabe? Olha pra si, faz essa autoanálise e entenda o que tu gosta e o que tu não gosta. Só assim tu vai tirar esse título das tuas costas e começar a viver de verdade. Se esse vídeo mexeu contigo ou te magoou de certa forma, porque me magoou quando eu comecei a pensar sobre, talvez seja a hora de se priorizar, sabe? Olhar mais pra si e não só pros outros. Eu sei que é um pouco bruto o que eu vou falar agora, tá? Mas ninguém quer morrer, tá? Então, se tu soltar a mão do coleguinha pra ele se virar sozinho, ele vai dar um jeito de se virar sozinho, entendeu? Ele vai dar um jeito de resolver aquele problema. O mundo não depende da tua ajuda, não depende de ti, entendeu? Aquela pessoa, ela vai se virar sozinha. Eu defendo muito, até porque às vezes eu mesma me pego sendo passiva demais e não indo tanto atrás das coisas, fazendo as coisas. Então eu defendo que a vida adulta tu precisa aprender a quebrar a cara e se virar sozinho.
Imagina alguém te pentelhando o dia inteiro, todo dia, precisando da tua ajuda. Às vezes tu tá sendo essa pessoa, sabe? Isso é uma merda. Ninguém é criança aqui. E se tu acha que sempre vai ter alguém ali pra te salvar, talvez tu deva assistir esse outro vídeo que saiu aqui no canal. Vai aparecer aqui no fim do vídeo, aqui nos cards. Compartilha esse vídeo, dá o like e não esquece de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!